E aí, galerinha, muito boa noite a todos, 20/11, 18h59. Vamos aí para mais uma análise de mercadeiro, tá podendo ser muita enrolação, desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, sugestão, crítica e elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? Então, vamos para o que interessa, gráfico, galera. Bom, estamos aqui no gráfico do BOVA11, nosso queridinho, a gente tava falando ontem justamente sobre possível rompimento aqui do 122, né, tanto no BOVA como aqui no mini, né, no mínimo aqui a gente tá chegando ali perto de 127.602, a gente vai já ver aqui o que pode acontecer aí com o mini, tá? Vamos começar logo pelo BOVA, a gente sempre começa pelo BOVA. Então o BOVA chegou aqui, tá botando a carinha ali para romper ali o 112.06, né? Então essa região ali é uma região bastante importante. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar aqui a ferramenta agora, né? Vou pegar a ferramenta agora, vou tirar ela, tá? E opa, cadê? Vamos fazer isso aqui. Eu travei ela, né? Agora é bacana que eu não sei destravar. Beleza. Como é que destrava? Ah, pronto, eu destravei. E agora eu vou pegar aqui, galera. Vou botar aqui, ó, pra gente começar a brincar, beleza? Que eu tô com preguiça de traçar isso aqui certinho. Então, como eu tô com preguiça, vou deixar essa região desse jeito. Pronto, ficou legal. Ficou legal, ficou legal, ficou legal. As novas marcações aqui para o nosso querido BOVA11, tá? BOVA11, então aqui são nossas expansões. Então a gente começa já a trabalhar aqui com a possibilidade de a gente vir buscar os próximos alvos, tá? Então a gente vai vir colocar logo aqui. Obviamente que isso aqui ainda não é uma verdade absoluta, mas aqui são os possíveis alvos que a gente pode trabalhar. Então o próximo alvo aqui do nosso querido BOVA11, né? Deixa eu só travar logo isso aqui. Pronto. Vai ser buscar ali 123.501, tá, galera? A gente tem que ver aqui se realmente a gente vai se firmar aqui amanhã acima aqui de 121.93. Então, o BOVA a gente tem que prestar bastante atenção nisso aqui, tá? Então, a princípio aqui, como a gente fechou já acima de 121, o próximo alvo seria ali o 123.51 para vir buscar essa região aqui, tá? Então, assim, a alta tá bem tranquila. Então, a gente surfou toda essas marcações aqui. Agora, como base, eu vou usar essa marcação, canal de referência zona neutra, rompimento de zona neutra. Geralmente, aqui, quando tem a zona neutra, aqui é compra, o stop fica fora da caixinha. Aqui já daria já o take de primeiro nível, take de segundo nível seria aqui nessa região. Rompimento dos 50% já travava o trade no 0 a 0, né? Geralmente, assim que é a regra da FIMIT, beleza? Então, a princípio aqui é 123.51. Então, BOVA11 aí, não, cara, era isso que tinha que buscar, na verdade, né? A probabilidade maior é de buscar ali essa região de 121.93 ali. Essa é a tendência. A tendência ainda é de alta aqui para o BOVA11, tá? A gente vai pegar aqui uma Petrobras da vida, e na Petrobras aqui a gente vem buscar os 50% dessa região, a gente está tentando ali romper aquela barra de fluxo elevado, mas ainda não conseguiu, tá ali meio tímido ainda, mas fechou acima dos 36.32. Acima dos 36.32, o alvo é 38.20 aqui para Petrobras. Não vou falar muito sobre isso, beleza? Então, para quem está acompanhando o canal, Petrobras a gente está comprando aqui, ó, falando de compra, na verdade, aqui, que eu não compro ações, desde aqui, ó, desde essa região que eu estava falando aqui de possíveis compras aqui em Petrobras. Então, quem aí tá de olho e gosta de comprar ações e confirmou essa leitura aqui que eu tinha com a sua própria leitura aí, com certeza aí tá surfando uma onda muito boa aí em Petrobras. A Vale também deu um salto muito tranquilão, 76.06, mas a Vale, galera, tem uma parada agora que eu tenho que alertar vocês aqui. Não é uma verdade absoluta, tá? Mas a gente tem que prestar bastante atenção aqui, porque a Vale, ela tá rompendo essas regiões aqui de fluxo elevado e tem uma barra aqui também nessa região. Então a gente tem que ficar bastante atento para saber se a gente vai ter uma correção aqui em Vale, um pouquinho mais salgada, né? Nada demais, mas aqui, ó, se tu for pegar essa barra aqui e for estender ela, a gente está praticamente nos 50% dela. Então, assim, o que acontece geralmente quando esse tipo de padrão aqui, ele aparece aqui pra gente, né? Então, a gente tem aqui, a gente está rompendo essas duas aqui, a gente rompeu e agora está nessa aqui. A gente está praticamente nos 50% dessa barra. É uma barra de fluxo elevado que foi ali por meados de novembro de 2022, tá?
Então, a princípio, a gente rompendo esse 76,06, ficando, ou seja, o ativo ficando acima dessa região, beleza, a gente ainda tem um risco, porque a gente está ali na parte superior dessa barra de fluxo elevado, então a gente tem que romper essa região para ficar trabalhando tranquilo. Rompendo essa região aqui, trabalhando tranquilo, possivelmente aqui a gente vai fazer novas escaladas aqui na Vale, tá, galera? Note que Vale aqui, eu nem tracei FiMate aqui em Vale, tá? Então aqui eu tô aqui a deriva aqui, sem olhar aqui os próximos alvos aqui, mas aqui a princípio, essa barra aqui do dia 11/11 de 2022, do ano passado aqui, a gente está batendo justamente nessa região. Mas aí você pode me perguntar, mas será que quem entrou aqui nessa região aqui foi os comprados, obviamente, né, nessa região aqui, depois veio aqui, rompeu tudo, será que isso aqui não foi stop de quem estava nessa região? É uma possibilidade também, então a gente não tem como saber se realmente a gente vai ter defesa dessa região aqui, mas a gente vai saber disso agora essa semana, ou então se a gente vai romper tudo aqui nessa região, certo? Talvez eu traça uma FiMate aqui na próxima análise aqui, só para a gente entender mais ou menos aqui a tendência macro aqui desse ativo, tá bom? Na verdade, sim, a gente já sabe a tendência macro do ativo, que é uma tendência de alta, mas a gente, para saber os próximos níveis que eles vão, que geralmente ele surfa, né? Que ele vai fazendo surf aqui, certo? Então, a princípio, aqui eu não tenho um alvo aqui como eu tenho, tipo, na Petrobras. Pô, o alvo da Petrobras é 38,20, é que eu não tenho, teria que marcar aqui, e aí eu vou marcar isso aí na próxima aula pra gente, beleza? Tá? Então, a Vale tá tranquilo, mas a gente tem que prestar bastante atenção, porque a gente está em uma barra aqui do dia 11/11 de 2022, lá do ano passado, a gente está praticamente 50% dela aqui. Então, se, teoricamente falando aqui, se isso daqui que está nessa região aqui foi stop de quem está nessa região aqui, foi a desova dessa galera aqui, a galera que vendeu bastante aqui com medo da Vale nessa região aqui, a galera comprou bastante aqui e agora está saindo dessas regiões aqui. É uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. Só que aqui a gente já teve aqui o setup do Rick Martin, que o Satin sempre brinca, 1, 2, 3, voando aqui a Vale, tá? Então, a princípio, aqui é uma região que a gente tem que tomar bastante atenção aí com a Vale, tá bom? Lembrando também que a Vale deixou essa distribuição, essa acumulação aqui, né? Se tu for colocar no que a gente tem uma acumulação aqui nessa região, se tu for pegar aqui, a gente tem uma acumulação nessa região, o mercado ele veio justamente aqui brincar nessa região aqui, ficou brincando dentro dessa acumulação, pegou aqui e começou a subir. Então isso aqui é uma grande estrutura aqui, né? Com esse nível aqui também de absorção aqui que a gente não tem aqui há muito tempo. Esse nível de absorção, se tu for pegar aqui em Vale e for colocar ele aqui, o que excede ele é justamente lá 2020, cara, que loucura. Se eu tivesse olhando aqui a Vale em 2020, eu teria encontrado essa absorção monstra aqui. Eu ia falar aqui, para vocês venderem ou vocês comprarem? Obviamente que era para comprar aqui, né, galera? Então, pô, infelizmente a gente não acompanhou. Eu queria ter muito essa cabeça que eu tenho hoje em dia, alguns anos atrás, 5 anos atrás aí, vamos botar na média, beleza? Então a princípio tá tranquilo, na próxima aula que eu já começo a traçar FiMate para a gente entender mais ou menos aqui onde que o mercado ele pode ir aqui na Vale. Então a Vale é só tomar cuidado justamente com isso que aconteceu aqui, tá bom? Esse pequeno padrão aqui do ano passado, essa barra, perdão, não é nem padrão, essa barra aqui do ano passado, a princípio é um empecilho aqui na Vale, tá? É um empecilho na Vale. Mas, se a gente rompe essa região aqui, tem tudo para ir aqui ainda mais aqui para cima. Apesar de a estrutura aqui da Vale ser muito bem estruturada aqui, ter feito um padrão muito bom nessa região aqui, eu acho que essa barra aqui não segura. Mas, a princípio, a gente tem que prestar bastante atenção nela e vamos ver como é que o mercado ele vai reagir amanhã aí, sobre uns 50% dessa barra aqui, beleza? É o único que eu chamo a atenção para vocês na Vale, beleza? Nada demais, mas é um ponto a ser aí observado por vocês, tá? Quem tá comprado aí na Vale. Então, dito isso aqui, a gente vem para um mini, e o mini está chegando ali perto do 127,602, cara. Se tu for pegar aqui esse ponto aqui, é um ponto muito interessante, é um ponto aqui que a gente tem aqui base, né? 127,600 é um ponto interessante aqui de resistência. A gente não chegou a bater nela ainda, mas está muito perto. Então, possivelmente, amanhã a gente rompe, não, né? Vamos ver. A princípio, a gente tende a vir buscar ali o 127,06. Então, note que eu sempre comecei aqui do maior
para o menor. Só que agora eu vou fazer o inverso. Eu vou saber aqui se é o risco de a gente romper 127, como a gente falou ontem aqui, né, que a gente poderia romper o 121,93, né, seria interessante. Na verdade, eu acho que eu falei foi aqui, né? Mas a princípio, por todo o padrão aqui do BOVA 11, a princípio era para romper essas regiões aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos ver se a gente vai romper mesmo ou não. Vamos ver qual é a maior probabilidade aqui, né? A gente vai pegar agora aqui o ativo. Lembrando, galera, aqui que a gente comprou. Eu comprei nessa região aqui, tomei um stop, eu comprei novamente, fiz minha parcial aqui. Depois eu fiz uma parcial, né? Porque eu tive que fazer a parcial porque já estava negativo, porque eu tomei o primeiro stop. E a saída total foi praticamente no topo do mercado hoje, beleza? Então foi bem tranquilão a operação de hoje, apesar que a gente tomou um stop, mas a gente conseguiu sair positivo no mercado, beleza? Vamos traçar agora para hoje aqui, e o que eu tenho hoje? Cara, eu tenho duas concentrações. A primeira concentração é essa aqui que eu já vou marcar, a maior concentração, e tenho outra lá em cima, só que essa concentração aqui, tá vendo aqui, ela ainda é um pouquinho tímida, mas deixou uma vela aqui um pouquinho elevada, tá rompendo nela ali. Então assim, cara, a gente vai ter duas opções de trade aqui, né? Amanhã eu não sei se eu vou operar porque eu tenho umas coisas para fazer pela manhã, então eu não sei. Então eu tenho essa primeira opção aqui e tenho essa segunda opção. Obviamente que a primeira opção seria mais interessante para mim. Ou seja, como a gente tem aqui uma acumulação, a gente tem na verdade três. A gente tem uma aqui, tem uma aqui e uma aqui. Então, como a gente está aqui acima dessa primeira de baixo para cima, de cima para baixo, a gente poderia fazer um tradezinho de compra nessa região para surfar essa onda aqui, tá? Como a gente está muito perto daquela região do 121, na verdade, né? A gente está muito perto aqui da região de 127, perdão. Então, a gente pode pensar aqui em possíveis correções, caso o mercado ele venha rompendo essa região para vir buscar essa região. Então, se a gente busca essa região aqui, eu teria meu segundo trade. Na verdade, para eu fazer, se eu fosse fazer uma entrada amanhã, seria aqui. Aqui, para mim, seria a principal. Por quê? Porque é onde a maior concentração tá, galera. A maior concentração tá aqui, então valeria a pena eu ficar esperando o mercado chegar nessa região aqui para fazer esse movimento. Aqui seria bem interessante. Mas eu posso fazer aqui? Posso, mas eu ia olhar gráfico de 1 minuto ali, nessas regiões, tá? Agora, se o mercado pega aqui e rompe, porque se eu faço uma compra aqui e pega meu stop, eu tenho minha segunda entrada aqui. Se eu tenho essa segunda entrada aqui e rompe, eu não faço mais, porque eu só levo 2 stop no dia, eu paro. Então, se o mercado chega aqui, eu compro, levo stop, eu tenho mais uma oportunidade de pegar aqui uma venda, né? Uma venda porque tá rompendo essa região aqui e aí confirma ali uma possível fraqueza em cima desse 127, né? Confirma uma possível fraqueza. Mas, vamos lá, né? Ó, uma aqui e outra aqui. Eu preferia fazer trade aqui, ó, em cima dessa região. Será que vai acontecer uma queda para vir nessa região? Ninguém sabe, cara. Se eu soubesse, quem dera. Eu botava aqui logo 500 contratos, como o Marcelão faz aqui nessa compra aqui. Mas a gente não sabe se realmente vai acontecer isso, ou se realmente o mercado está naquele patamar de fraqueza e vai vir rompendo tudo. Então, por isso eu procuro, eu buscaria mais oportunidade aqui do que aqui nessa região aqui. Apesar que a gente fez uma baita de uma barra aqui elevada. E se eu for pegar esse aqui no M1, olha só, cara. No M1 tá aqui, cara. Tá vendo? Então, a princípio... não, exatamente. A princípio, eu tenho uma barra vermelha aqui. Ou seja, geralmente eu faço essa marcação. Aqui, ó. Porra. Geralmente eu faço essa marcação aqui, ó. E no 50%. O preço está na parte superior aqui, ó. Então, é praticamente aquilo que eu tô falando, cara. Se chegar aqui nessa região, é 126.770. 126.770. Seria, ó, 770. É mais ou menos por aqui nessa região. Então, se rompe, pode abrir ali uma possível oferta para vir buscar essa região aqui. Cara, não sei. Não fico confiável quando o mercado está decidido aqui, não, né? Eu ainda preferia fazer a operação aqui, mas possivelmente se amanhã não for sair, eu vou fazer aqui nos 50% dessa barra. Ou seja, se o mercado vier aqui bater nos 50% dessa vagabundinha bem aqui, eu vou comprar nessa região aqui, o stop vai ficar muito curto aqui nessa região, tá? Possivelmente eu posso fazer isso, porque a gente tem aqui uma absorção aqui bem nítida aqui nessa região aqui, né? E o preço trabalhando acima da concentração, então vale sim ali uma comprinha nessa região. Mas vamos ver como é que o mercado ele vai abrir, tá? Amanhã. Então, a princípio, a gente está acima dessa região aqui, então, a princípio, a tendência maior é sim de alta, né? Então, para mim, aqui a gente rompe amanhã de 127 aqui. Se
continuar aqui, por mais que o mercado venha corrigir essa região aqui, eu acho que a gente rompe sim essa região de 127,606, beleza? O gráfico de 1 minuto eu já falei para vocês isso, não tem nada demais aqui, tá? E aí no de 5 minutos é só para ver a escadinha, tá? Então tipo aqui, ó, galera, respeita perfeitamente, né? Cara, se tu for pegar aqui no que é, vamos aqui, ó, vamos botar no que é, quase que não sai. Vamos lá, olha como respeita isso aqui. O mercado abriu aqui, nessa região. Aqui, beleza. Aqui foi para baixo da concentração, mas andou muito lateral. O mercado veio aqui e praticamente respeitou a região. O mercado veio aqui e respeitou a região. Né? O mercado veio aqui e respeitou a região. Aqui não respeitou, porque ele já abriu um gap de alta. Então, essas regiões são muito interessantes. E quem está comandando tudo aqui é esse camarada que está aqui, ó, ainda no 50% aqui. Ele ainda comanda tudo. Esse camarada que entrou aqui, que foi aquele pregão que teve alta volatilidade aí nesse dia 24 de novembro, beleza? Então, gráfico de 1 minuto já falei para vocês, gráfico de 5 minutos só para ver escadinha. Então, aqui eu preferia fazer compras nessa região aqui, mas eu vou acompanhar muito o M1 amanhã. Se der bom aqui, eu vou fazer uma comprinha aqui nos 50% dessa região, beleza? Gráfico do mini, para mim, a gente rompe no 127, BOVA 11, possível alvo aqui é 123,51. Petrobras está tranquilo, a princípio agora é para buscar 38,20 e Vale, a única ressalva que eu deixo em Vale é justamente de prestar atenção amanhã aí por conta desse padrão aqui que a gente está chegando. Chego aqui, novamente falando padrão, dessa barra aqui lá de novembro de 2022, tá? Prestar atenção nela, porque ela pode querer aqui, tá ativa ainda e querer botar aqui o mercado aqui, né? A Vale um pouquinho aqui para corrigir, beleza? Fora isso, tá tudo tranquilão, beleza? Vamos agora rapidamente no petróleo, que eu sempre fico olhando aqui para vocês. Beleza, galera, estamos aqui no petróleo, tá? Aquele desenho todo que eu coloquei para vocês aqui. Aqui a gente está num gráfico semanal do petróleo, né? A gente colocou aqui, a gente marcou a acumulação, a primeira onda, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Depois a gente tem um corretivo em ABC, esse corretivo aqui era para ele vir buscar ali a região ali do 127%, que daria 76,86, não veio. Ficou brincando aqui nessa região aqui, tá? Então, por que aconteceu agora que o mercado, ele tomou um choque aqui e veio para cima? Se eu for pegar um gráfico diário, que é o gráfico que a gente está monitorando, a gente tem aqui o que, galera? O que a gente tem aqui? A gente tem todo o ciclo aqui bem desenhado aqui, bem feitinho para vocês. E a gente tem aqui, ó, olha só essa alta aqui. A gente estava aqui quando a gente começou, a gente estava caindo, na verdade, quando eu comecei a falar sobre isso, né? Então, se a gente for pegar aqui no que é, vamos aqui rapidamente aqui no Twitter, que geralmente eu deixo algumas sacadas lá. E tá aqui, galera, foi no dia 16 de novembro, eu coloquei isso aqui falando sobre o petróleo. O petróleo, se você for botar no que é, a gente estava aqui em queda, a gente já estava aqui nessas regiões aqui, ó, de queda. Estava aqui, na verdade, ó, essa vela aqui, ela não estava verde, ela estava vermelha ainda, vindo aqui nessa região aqui, ó. E aí, galera, eu estava falando aqui, fiz todo o desenho aqui da acumulação, as ondas e tudo, e eu comecei a falar sobre o que, galera? Sobre o que? Olha só, permita compartilhar uma observação sobre o gráfico do petróleo, que você percebe aqui. Para mim, fica evidente que estamos diante de um teste de oferta em cima de uma acumulação. Portanto, não seria estranho sim um impulso positivo nos preços em futuros próximos. E aí o mercado ele pega aqui, deixa esses 2 dias aqui de alta e chega aqui nos 50% da região. E todo mundo sabe o que significa esse 50%. A gente está monitorando uma barra aqui do dia 8 de novembro. Se tu for colocar no que é, foi a maior barra que teve aqui, né? Quase igual a essa de 3 de novembro, empurrando o mercado para baixo. Mas a gente marcou exatamente ela, porque ela é a base aqui para a gente entender o que o mercado ele pode fazer. Então, o petróleo, ele justamente está em uma região, tá? Esse aqui é todo o desenho que eu fiz aqui, para vocês aqui, tá? Ó, todo o desenho que eu fiz aqui nesse dia, tá aqui, ó, acumulação, aqui, só que aqui eu desenhei as 3 ondas aqui que eu não desenhei, tá? E aqui é um gráfico semanal, não, aqui é um gráfico diário. Então, o que acontece? Então, o mercado, galera, ele tende a encontrar com uma certa dificuldade, porque eu tenho um volume aqui nessa região, tem volume aqui também nessa região. Então, o petróleo está em uma situação aqui um pouquinho complicada. Por quê? Porque realmente a gente tem bastante volume aqui nessas regiões envolvidas. Então, correções aqui são normais. Mas, a princípio, por todo o contexto do mercado, o mercado ter feito aqui a onda 1, 2, 3, 4, 5, agora um corretivo em ABC e não vim testar o 76,86, não vim romper, testar ali a oferta nos 50% dessa acumulação, eu creio sim que o mercado ele tende a recuperar aqui o petróleo.
tá? Só que em cima dessas regiões aqui é um pouquinho, a gente vai encontrar turbulência aqui no petróleo. Não adianta, galera. Essa região aqui é uma região realmente muito, muito forte. E a gente ainda nem sequer rompeu essa barra aqui do dia 8 de novembro de 2023. A gente tem que romper essa região para a gente começar a falar aqui de possíveis alvos como 84,30 e possível ataque nos 86,19, beleza? Então, a princípio, qualquer alta que tiver no petróleo após esse padrão aqui é uma alta já esperada, mas a gente está sim em cima de regiões que a gente precisa ter uma certa atenção aí, beleza? Galera, então é isso, espero que tenha gostado do vídeo, sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo. Tamo junto, até mais, boas operações amanhã, os